Tô chegando com receita nova no canal e olha só a gostosura que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje. Um pão com lascas de amêndoa, gergelim negro, gergelim claro e tem sementes de chia. É um pão trançado de Páscoa. E eu vou partir ele aqui agora para vocês verem como ele é fofinho por dentro. Esse pão derrete na boca, gente, não tem como não se apaixonar por essa receita. Nós vamos partir ele aqui agora para vocês verem como ele fica fofinho por dentro e com a calda que a gente passa por cima, ele fica com uma casquinha de açúcar por fora, que dá todo um charme no nosso pão. Vou puxar aqui para vocês verem, gente, que delícia! Olha a fofura desse pão. Gente, não tem como ser mais fofo, sem dúvida nenhuma. Esse é o melhor pão que eu já fiz na minha vida. Olha, perfeição disso aqui. Chega de conversa e vamos à nossa receita de hoje. Esse pão fica maravilhoso, é muito fácil de fazer, quantidade pouquíssima de ingredientes e rende que é uma beleza. E o principal, não precisa sovar. Nós vamos fazer esse pão sem sovar. Para essa receita de pão, nós vamos usar 10 gramas de fermento biológico seco para pão, 2 colheres bem cheias de manteiga ou margarina, 4 colheres de leite em pó, 4 colheres de açúcar cristal, 2 colheres de açúcar mascavo, 2 ovos, 1 colher de chá de sal e 1 colher de sobremesa rasa de emulsificante, esse usado para sorvetes. Aqui eu tenho 250 ml de água e aqui eu tenho 3 xícaras e meia de farinha de trigo. Vamos colocar aqui dentro do bowl o açúcar cristal, os ovos, o açúcar mascavo, o sal, leite em pó. Vamos dar uma misturada caprichada nisso daqui. Virou um creme. Vamos continuar. Agora nós vamos colocar aqui a manteiga e misturar mais um pouco. Olha o tanto que ele fica um creme bonito. O emulsificante, fermento seco. Vamos finalizar com a água. E agora a gente começa a adicionar a farinha de trigo aos poucos. A farinha de trigo é até o ponto perfeito. Tem farinha de trigo que vai pedir um pouquinho mais de líquido, tem farinha de trigo que absorve menos líquido. Então, vai variar essa quantidade de farinha aí. Vocês vão ter que observar. Vamos mexer isso aqui agora com a espátula até desfazer toda a bolinha que tiver nessa massa. Vai passando a espátula aí na borda, que ela tá uma massa bonita. Agora nós vamos adicionando um pouquinho pra gente ir misturando e desfazendo qualquer bolinha que a farinha de trigo fizer na massa. Então é aos poucos, e nós vamos fazer assim até terminar a quantidade de farinha de trigo necessária. Olha, nossa farinha já está quase acabando e eu estou fazendo aqui do mesmo jeito. Adiciona um pouco de farinha e mexe, ela já está começando a soltar aqui, ó. Já tá quase dando ponto. Se você tá chegando agora no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder os meus próximos vídeos. Compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais e me ajude a trazer mais pessoas para fazerem parte da nossa mesa. Vamos colocar, ó, finalzinho de farinha de trigo. Misturar de novo. Terminar de misturar essa farinha de trigo aqui com a ponta dos dedos, porque eu quero mostrar para vocês o ponto da massa. Olha, ela por fora, ela está seca, por fora ela não está grudando, mas por dentro ela ainda está bem mole. Nós podemos colocar um pouquinho mais de trigo para fazer esse trigo sumir. Nós vamos com as pontinhas dos dedos só uniformizando a massa. Vou colocar um pouquinho mais de farinha de trigo. Podem aí, gente, o jeito que vocês quiserem mexer, o jeito que ficar mais fácil para vocês. O que nós temos que fazer é fazer a farinha de trigo sumir no meio dessa massa, só isso. Não precisa ficar sovando aí não, só misturar mesmo.
Sempre descolhem a massa do fundo da bacia, porque sempre fica a massinha presa lá no fundo, viu? Ó, já tá sumindo tudo, tá ficando uma massa uniforme. Vamos misturar até a farinha de trigo sumir aqui. A nossa massa já está prontinha, olha só a textura que ela ficou. Aqui por cima, pessoal, ela tá até sequinha, tá vendo? Que ela nem gruda na mão da gente. Mas aqui por dentro, ela ainda tá meio pegajosa, olha. É esse ponto aqui que nós vamos deixar a nossa massa ficar. Vamos deixar ela aqui dentro, descansando até ela dobrar de volume. Eu vou cobrir ela com esse tapetinho de silicone que tá aqui embaixo da minha bacia. Quando ela dobrar de volume, nós vamos voltar para modelar o nosso pão de Páscoa. Agora que ela crescer, a gente volta. Vamos ver aqui como ficou a nossa massa de pão, gente. Olha só a perfeição disso daqui. Uma teia, né? Vamos agora tirar ela aqui da nossa vasilha. Olha. Gente, que coisa mais maravilhosa isso aqui, hein? Vamos tirar ela daqui de dentro. Vamos polvilhar um pouquinho de farinha de trigo aqui na mesa. Nós temos aqui 1,237 kg de massa. Nós vamos dividi-la em duas partes. Eu fiz duas massas de 618 gramas. Eu peguei aqui uma das massas, 618 gramas. Nós vamos dividi-la em 8 partes iguais e fazer 8 bolinhas. Vamos lá. Agora que nós já estamos com 8 bolinhas de 77 gramas, nós vamos abrir as bolinhas fazendo um pavio de todas elas. O pavio, ele não pode ser muito fino e ele tem que ficar mais ou menos, aqui pra mim, seria mais ou menos, olha, 2 palmos, porque senão o nosso pão fica pequeno, porque nós vamos trançar esse pão. Abre desse jeito e reserva e vamos começar a fazer os outros. Reservou, vamos começar a fazer o outro. Nós vamos fazer isso com todos eles. Agora que eu já terminei de fazer todo esse processo com a massa, eu coloquei aqui 2 massas juntinhas, uma do lado da outra. Agora eu vou colocar mais 2 aqui no meio, juntas. Olha, ficaram todas do mesmo tamanho. Que não tiver ficado, dá uma esticadinha aí que ela fica, certo? Nós vamos colocar aqui por cima, sempre uma do ladinho da outra, e essa daqui aqui por cima. Prontinho, gente. Agora nós vamos começar a modelar o nosso pão de Páscoa sem sova. Vamos lá, gente, começar? Pega a primeira parte, passa por cima desse de cá. Essa aqui passa por cima dessa, sempre no sentido que está indo, ela passa por cima, tá? Fizemos a primeira trança. Agora vamos fazer voltando. Quem está indo passa por cima. E agora vamos voltar de novo. Traz e já esconde a pontinha aqui embaixo. E esse aqui esconde a pontinha embaixo também. Ó, passou, escondeu a pontinha embaixo. E esse aqui escondeu embaixo. Aí, pessoal, ó. Nosso pão de Páscoa prontinho. Olha a perfeição que ele fica. Lindo, né? Agora nós vamos colocar ele numa forma
untada com manteiga e polvilhado, farinha de trigo. Vamos colocar ele aqui e nós vamos deixar ele crescer para assar. Terminei de modelar a outra parte da massa, da mesma forma. Agora eu vou colocar esse aqui numa forma menor, untada da mesma forma. Vamos deixar ela crescer, ela vai encher essa forma aqui, vai ficar linda. O nosso primeiro pão já cresceu, tá enorme. Eu coloquei aqui um pouquinho de ovo batido com um pouquinho de café. E nós vamos pincelar aqui por cima do nosso pão de Páscoa. Agora nós vamos jogar aqui por cima do nosso pão lâminas de amêndoa. Gergelim negro. Gergelim branco. Se vocês quiserem, pode colocar um pouquinho também de semente de chia, só para dar um toque especial. Prontinho. Vamos levar ele para o forno que já está pré-aquecido a 160 graus. Tempo de forno vai variar de acordo com o forno de cada um de vocês. Então, fiquem de olho e o cuidado único é não coloque o forno muito quente, porque senão ele vai corar por fora e vai ficar cru por dentro. Eu só asso os meus a 160 graus com a resistência de cima e de baixo ligadas. Quando a parte de cima começa a corar, eu desligo a resistência de cima e deixo ele assando só com a de baixo, certo? Vamos pro forno. Esse outro pão eu vou pincelar o ovo da mesma forma que eu pincelei o outro. E nesse aqui nós vamos jogar açúcar demerara por cima. Vai ser a única coisa que nós vamos jogar aqui. Não vamos colocar nenhuma semente, nenhuma castanha, nem nada. Só o açúcar. O açúcar demerara. Prontinho. Vamos levar para o forno. Nosso primeiro pão já assou. Tá aqui, ó. Lindo. Olha que perfeição que ele ficou, gente. Agora, para finalizar, nós vamos pincelar o melado. Eu coloquei aqui meia xícara de açúcar e 1/4 de xícara de água. Levei ao fogo baixinho e deixei virar um melado num ponto de fio. Agora nós vamos pincelar esse melado por cima do nosso pão para dar um brilho nele. Olha só quanto ele ficou bonito e quanto ele ficou brilhante de pertinho. Olha só, gente, que coisa linda. Eu vou só esperar ele esfriar um pouquinho e vou partir ele aqui para vocês verem o quanto esse pão fica fofíssimo. Pessoal, se vocês estão gostando do meu vídeo, não deixa de curtir, deixa um comentário, fala de onde vocês estão me assistindo, me fala o que vocês acharam dessa receita e se vocês fizerem, deixa aqui nos comentários. Eu fico muito feliz em saber que vocês fizeram as minhas receitas e que vocês gostaram. Para quem está chegando agora no canal, já se inscreve aí para não perder nenhuma das próximas publicações. Ativa o sininho. Nosso pão ficou pronto. Eu vou pincelar aqui um pouquinho do mesmo melado que eu pincelei no outro, só para dar um brilho, que também é a gosto de vocês. Nosso pão de Páscoa ficou pronto e nós vamos partir ele aqui agora para vocês verem como ele fica fofinho por dentro. O meladinho, a calda que a gente passa por cima, ele fica com uma casquinha de açúcar por fora, que dá todo um charme no nosso pão. Vou puxar aqui para vocês verem, gente. Olha, olha, delícia. A fofura desse pão. Gente, não tem como ser mais fofo, né? Que massa. Olha isso. E olha a massa dele. Olha como que ele fica. Esse tem condições. Um pão mais macio do que esse. Sem dúvida nenhuma. Esse é o melhor pão que eu já fiz na minha vida.
Olha, perfeição disso aqui, gente. Eu vou fazer um cafezinho agora e vou comer o meu pão de Páscoa. E se vocês gostaram do vídeo, gente, já deixa o seu like aqui pra mim, compartilhe essa receita com as suas redes sociais, com seus grupos de WhatsApp, convide outras pessoas para virem fazer parte aqui da nossa Mesa Harmoniosa. Siga a Mesa Harmoniosa também lá no Instagram. Lá eu compartilho com vocês o meu dia a dia. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!